Hoje eu quero falar sobre as pressões que o rei Davi passou pela vida, pressões muito grandes, e como que ele segurou a onda, porque ele tinha um grande relacionamento, um relacionamento com Deus, um relacionamento muito profundo. Nós estamos nos dias muito complicados, muito difíceis. As estatísticas mostram que o índice de suicídio no mundo está crescendo, e tem havido suicídio também entre os evangélicos, difícil até de entender em princípio, mas tem havido suicídio também de pastores, particularmente falando, eu sei os detalhes do suicídio dos 2 pastores, que os casos ficaram mais famosos, eu não vou mencionar aqui, é uma questão bem mais complexa, não é tão simples assim, como o povo tem pensado ou falado pela internet afora, até sem saber dos casos em si. Mas eu queria começar dizendo que pressão não pode ser justificativa para suicídio. Porque se eu estiver sobre estresse e pressão, eu vou cometer suicídio, não vai sobrar um professor aqui do Brasil, porque os professores vivem bem estressados. Tem plano de aula, tem horas de ensino, tem prova para corrigir, tem salário baixo, tem problema na família. Não ia sobrar um policial aqui no Brasil, não ia sobrar um médico que faz plantões malucos, não ia sobrar nenhum socorrista ali na Via Oeste que convive com os corpos dilacerados. Então não pode ser que alguém estava na pressão do ministério, ninguém falou, eu te amo, pastor Silas, no meu aniversário não me deram presente. Pastor Silas vai e se joga ali da pontezinha no nosso riacho, ali de cabeça no riacho. Não pode ser assim. Mas, contudo, a questão de quando a pessoa chega no suicídio é uma questão complexa. Não estou menosprezando os nossos irmãos, não estou julgando os nossos irmãos, isso é para o Senhor, mas nós não estamos banalizando também que qualquer estresse da vida moderna, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar conta, já justificou. Uma das razões pelas quais tem havido muito suicídio no mundo é porque as pessoas também estão fazendo coisas meio doidas. Tem seriados na televisão, nos canais aí pagos, também pode assistir pelo YouTube também, são muito depressivos, e o final daquele seriado é a pessoa cometer suicídio. Isso tem levado o suicídio no mundo todo, porque qualquer feriado de 4 dias aí, os jovens metem a cabeça para ficar assistindo o seriado de uma vez. Acaba um capítulo, outro capítulo, depois de 4 dias assistindo um seriado inteiro, que termina no suicídio, vai dar em suicídio, vai dar em depressão, vai dar em pessoa vazia, desesperada. Então tem muitos fatores nos dias de hoje incentivando o suicídio, inclusive assistir sem parar 4 dias um seriado que vai terminar em suicídio. Então nós temos que abrir um pouco os olhos para essa realidade que está ao nosso redor. Eu tenho exortado os jovens, não se mete a assistir um seriado 4 dias sem parar. Pode ter lazer, pode ter descanso, mas não esquece do seu tempo para Deus. Não esquece da sua Bíblia, da sua oração, não esquece da comunhão com os irmãos e das coisas de Deus. Porque se você encher a sua cabeça de seriado que termina em suicídio, você vai terminar de assistir o seriado oprimido, melancólico. Os capítulos são melancólicos, estão induzindo ao suicídio, e a pessoa está enchendo a cabeça com aquele negócio. Então temos que tomar cuidado, porque não é à toa que no mundo inteiro está crescendo o número de suicídios, também entre os evangélicos, também entre os pastores, e a questão é mais complexa de pressão no ministério. A questão é bem mais complexa do que isso. Mas falando numa pessoa que tinha tudo para desesperar, era o rei Davi. O rei Davi, por dedução, os especialistas, os eruditos dizem que ele viveu sob a ameaça de morte do rei Saul por 10 anos.
Por 10 anos ele fugiu para cá, fugiu para lá, ele era jurado de morte do rei Saul, que tinha um exército à sua disposição, e o exército, se pudesse, pegaria o rei Davi para matar. Ele não era rei ainda. Durante 10 anos ele fugiu de Saul. Depois, quando ele se tornou rei, ele precisou lutar contra as etnias ao redor de Israel, edomitas, moabitas, amonitas, filisteus, sírios, que volta e meia se juntavam contra Israel, e ele, como rei, também foi general, e ele teve que lutar batalhas, inúmeras batalhas. As batalhas eram com espada, com lança. No fim das batalhas, corpos estendidos pelo chão, aquele banho de sangue. Falando em ameaça de morte, é isso que o rei Davi vivia no dia a dia da sua vida, sem dizer que lá no futuro, Davi estava consciente que os anos se passariam e que ele morreria e que ele teria que encarar a morte, como todos nós temos que encarar. O rei Davi tinha tudo para desesperar. O rei Davi vivia muito mais pressões do que eu e você. O rei Davi tinha tudo para também terminar a vida bem longe de Deus e quem sabe num suicídio. Mas a diferença é que o rei Davi, ele aprendeu a andar com Deus numa dimensão muito acima do que normalmente nós aprendemos. O rei Davi não era perfeito, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. E se tinha uma coisa que o rei Davi aprendeu, foi manter relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus segurou a onda. Eu não estou dizendo para você só resolver o problema com relacionamento com Deus, o que seria suficiente. Mas a gente reconhece que às vezes na luta, na tristeza, na solidão, na depressão, tem que procurar profissional. No Vale da Bênção tem muitas psicólogas, no campo missionário tem psicólogas, nessa igreja tem psicólogo. Na hora do vamos ver, tem que procurar profissionais, procura o médico, e essa é a igreja que te ensina a tomar remédio. Toma remédio. Se o médico falou que essa depressão precisa tomar remédio, toma remédio. Mas essa é a igreja que também fala que quando o remédio não funcionar, você precisa aprender a andar com Deus num nível mais elevado, mais profundo, como o rei Davi. Diante das ameaças de morte constantes na sua vida, diante da futura morte, o rei Davi podia dizer, e não eram palavras religiosas, não eram palavras para parecer bem, era no seu diálogo com Deus que ele falava, mas ele também gostava de escrever, ele também gostava de compor músicas, que era a sua oração a Deus, e ele orava as suas orações, e ele cantava as suas orações, e na sua oração a Deus ele podia dizer, é Deus que me protege, Ele é o meu refúgio. Mas ele não estava falando de maneira religiosa, ele não estava tentando preparar um sermão para o culto, que palavra que eu vou pregar hoje, o que eu vou falar. Não era religião, não era preencher programa, era relacionamento com Deus, ao ponto que se tornou uma convicção muito forte. O rei Davi podia dizer, diante das ameaças de morte do dia a dia da sua vida, diante das inúmeras batalhas sangrentas, diante do falecimento lá no futuro de sua vida, ele podia dizer, Ele é o meu protetor, Ele é o meu refúgio. Rei Davi não nasceu rico, ele era pobre, mas depois o Senhor foi com ele, desde os dias que ele venceu Golias, e ele terminou a vida rico. Ele venceu todas as batalhas, os povos dominados pagaram impostos, e Davi tinha toneladas de ouro e prata no seu falecimento para doar para a construção do templo. Chegou um dia que ele sabia o que era ter poder.
Chegou um dia que ele soube que era ter o exército mais poderoso da região. Chegou um dia que ele soube que era ter toneladas de ouro e de prata, ter poder e influência. Mas ainda assim, Davi não se perdeu por causa disso. Ele era capaz de dizer: Deus é o meu bem maior. Mas não falava na religião, não falava batendo papo, o que ele poderia ter falado. Ele falava para Deus: Deus, o Senhor é o que me protege. Deus, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu bem maior. E olha que ele tinha dinheiro. Olha, o Senhor é mais valioso que o meu exército, que o meu palácio, que as minhas toneladas de ouro e prata. O Senhor é o meu bem maior. Ele podia dizer: o Senhor é a minha porção. Eu troco tudo que eu tenho pelo Senhor. E ele se relacionava com Deus. Ele podia dizer: o Senhor é meu cálice. Não significa nada aqui para nós. Se eu falar o irmão Paulo aqui é o meu cálice, ele vai boiar. Você deve boiar quando você lê o Salmo, ele fala: ele é o meu cálice. Na cultura, quando a pessoa chegava, era oferecido um cálice, significava bem-vindo. Era um cálice de acolhimento. Davi podia dizer: Deus é a minha porção. Deus é o meu cálice de acolhimento. Ele é meu cálice de bênção. Davi, diante de muitas pressões, podia dizer: com o Senhor ao meu lado, à minha direita, significando como meu protetor, com o Senhor ao meu lado, não serei abalado. Davi podia acordar nas madrugadas como nós acordamos nos momentos mais estressantes da vida, quando o dinheiro está apertando e problemas na família, enfermidade, problemas no trabalho, calúnia aqui, calúnia ali, a gente fica meio ofendido e acorda assustado. Tem uma época na vida que às 4 da manhã vira Avenida Paulista na casa, né? Um levanta, vai no banheiro, tu vai tomar água, fica aquele movimento, não consegue dormir mais. Davi conseguia nas madrugadas, quando diante de muitas pressões, sem conseguir dormir, de alguma forma ter um relacionamento com Deus, ao ponto de algum momento ele poder dizer no seu coração: é o Senhor que me ensina. Na escuridão da noite ele me aconselha. E Davi chegou num ponto que ele não tinha nada de brasileiro. Brasileiro é assim, você vai ficar até um pouco, talvez, incomodado com o que eu vou dizer, mas é a verdade aqui da nossa cultura. Brasileiro é assim. Ele não pode falar a palavra morte. E os seus parentes estão para morrer. Ele não organiza o funeral, ele não vai no cemitério, ele não compra a sepultura, ele não compra o caixão, porque se ele comprar o caixão, a sepultura, parece que ele está admitindo que o parente vai morrer. Quando a pessoa morre, não tem nada, não tem caixão, não tem sepultura, não tem nada. Aí vai enterrar no sepultura do tio, da tia, depois vai resolver. Brasileiro não pode falar de morte. Brasileiro não pode reorganizar o funeral. Brasileiro não tem caixão. Não pode nem falar que aquele ente querido que está no hospital e o médico vem indicando, mas não pode abrir a boca. Davi não era brasileiro. Davi andou com Deus. Davi esteve diante das ameaças de morte. E Davi sabia que um dia ele ia morrer. Mas ele andou com Deus de tal maneira que ele não tinha nada de brasileiro, porque isso aqui não é coisa de brasileiro. Davi falou assim no seu coração, ele percebeu e o seu coração se exultou, se alegrou, e ele podia dizer: porque mesmo quando o meu corpo for colocado lá no sepulcro, ainda assim ali o Senhor não me abandonará. Isso é um homem que andou com Deus. Diante das ameaças de morte do presente, ele era a porção, o cálice, o protetor, o refúgio. Deus com ele, à sua direita, não seria abalado. E quando lá na avançada velhice ele morresse, o seu corpo ia ser colocado no sepulcro, mas ali o Senhor não o abandonaria.
Porque Davi, andando com Deus como ele andou, Deus fez a promessa de que Jesus viria assim, esse eterno ser da Trindade, seria da descendência de Davi, da tribo de Judá, nasceria em Belém da Judéia de uma virgem, e este Messias, quando ele aqui estivesse, santo, puro e perfeito, eterno Filho de Deus, após morrer pelos nossos pecados, e antes mesmo do seu corpo se decompor, em torno de 36 horas, ele ressuscitaria dos mortos. E é por causa desse descendente de Davi, o Senhor Jesus, que Davi e todos nós, os judeus e não judeus, em Jesus, através de Jesus, podem receber o que a Bíblia chama de fiéis bênçãos prometidas a Davi. Deus prometeu a Davi: Messias nascerá da sua descendência. Ele sabia, tem salmo para isso, que no Messias teria perdão de pecados. Ele sabia da vitória do Messias sobre a morte, porque ressuscitaria para reinar eternamente depois dos seus sofrimentos, que Davi escreveu profeticamente no Salmo 22. Davi entendeu Jesus, creu em Jesus 1000 anos antes de Jesus nascer. Ele sabia que Jesus ia vencer a morte, que o seu corpo não se decomporia, não seria decomposto no túmulo, que antes de decompor ele ressuscitaria, e que é em Jesus que tem perdão de pecados, tem vida eterna. É em Jesus e por causa dele que estaremos na presença de Deus, e na presença de Deus tem alegria, na presença de Deus tem prazer, na presença de Deus tem eternidade. Com Ele ao meu lado eu não serei abalado. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu protetor, a minha porção, o meu cálice de acolhimento. Na madrugada Ele me ensina: olha, e se eu morrer, e a hora que eu morrer, eu não serei abandonado, Ele estará comigo. Nele tem caminho de vida e prazer da sua presença. Nele, no Messias que virá, eu terei a vida eterna. Tirando a turma que veio aqui de manhã, você deveria estar desconfiando do que eu estou falando. Estou falando do Salmo, tirando aqueles que vieram de manhã, estou falando do Salmo 16. Por favor, abra a sua Bíblia. Recentemente eu mencionei o quanto que o Salmo 110 é o mais citado no Novo Testamento. O Salmo 16 também é muito importante. Salmo 16, Davi podia dizer, lembra que Davi tinha pressões, lembra que Davi viu campos e campos de batalha banhados de sangue, lembra que ele foi jurar de morte por Saul, lembra que ele teve que lutar com os vizinhos, lembra que Absalão, seu filho, quis matá-lo. Salmo 16, verso 1, protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio, o Senhor é o meu refúgio. Verso 2, ele falava para Deus. Davi não falava em religião morta, Davi não falava em culto para estar no culto. Davi orava a Deus e tinha relacionamento com Deus. Ele era rico num determinado momento da vida, ele tinha toneladas de ouro e de prata, ele tinha o exército mais poderoso da região, num determinado momento de sua vida. E no verso 2 ele disse: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ele disse no verso 5, tu és a minha porção, o Senhor é o meu cálice de acolhimento. É o Senhor que me garante aqui no presente, o Senhor me garante no futuro. O Senhor, o meu protetor, o meu refúgio, o Senhor me garante diante de tantas ameaças de morte, e o Senhor me garante contra a própria morte, que um dia chegará. No verso 7 ele podia dizer, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Isso aqui é intimidade com Deus. Quando em algum momento você consegue dizer, Deus me aconselhou. Quando em algum momento você consegue dizer, Ele me ensinou.
Eu estava meio confuso e fui orando, fui louvando, fui meditando, e agora eu tenho uma palavra dele. Ele me ensinou, ele me aconselhou, ele falou: olha, não vai por esse caminho, é o caminho do ódio, é o caminho da morte, é o caminho da destruição. Lembra da minha palavra: perdoa 70 vezes 7, ama o inimigo, abençoa, foge da roda dos escarnecedores. Cuidado com a cobiça, não cobiçarás. Em algum momento Deus fala, em algum momento Ele ensina, em algum momento o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, mas tem que gastar tempo com Ele. O rei acordava, todo mundo queria matar o rei, volta e meia tinha gente querendo matar o rei. O rei acordava, assustado. Ele teve que fugir numa certa ocasião de Jerusalém por causa do seu filho Absalão. E muitas noites ele perdeu o sono. Esse homem andou debaixo de pressão. E eu tenho que falar para você que Jesus disse que nós íamos viver debaixo de pressões. Não procure moleza nessa terra, não tem moleza, mas tem Deus conosco. Jesus disse: como o mundo me odiou, odiará vocês. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele disse que estaria conosco sempre, e é nesse relacionamento com Ele, que em algum momento tem uma palavra de conselho, uma palavra de ensino, em algum momento tem convicção profunda. Agora eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu protetor, Ele é o meu cálice de acolhimento, Ele é a minha porção, Ele é a minha bênção, Ele é a minha vitória. Com Ele ao meu lado não serei abalado. Verso 8: sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, ou seja, ao lado dEle não serei abalado. E o homem tinha muitas pressões. O homem vivia debaixo de pressões. Em algum momento ele deixou de ser brasileiro. Em algum momento ele falou: não estou nem aí, eu vou falar de morte, eu vou falar de sepulcro, porque em Deus tem a vida eterna. E se eu tiver que organizar meu funeralzinho, eu vou organizar, porque em Deus eu tenho a vida eterna. Verso 9: por isso o meu coração se alegra, no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Cerimônia de rei é toda pomposa, né? Imagino que foram levando, cheio da cerimônia, lá no futuro, o corpo de Davi para sepulcro. Verso 10: meu corpo repousará tranquilo ali na sepultura, mas eu estou alegre, meu coração exulta. Verso 10: porque tu não me abandonarás no sepulcro. Isso é conhecer a Deus. Isso é conhecer a Deus, isso é intimidade com Deus. Nós acreditamos no trabalho dos profissionais, nós temos profissionais na igreja e no Vale da Bênção, mas tem coisa que não tem nada a ver com os profissionais. Nós acreditamos nos profissionais, nós acreditamos no médico, nós falamos: toma remédio. E nós falamos: o que o médico não pode fazer, o vivo Jesus pode fazer. Nós acreditamos nos profissionais, mas nós não encostamos Jesus em algum cantinho que não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com o nosso coração. O vivo Jesus tem tudo a ver com a nossa vida. Ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3: Ele criou todas as coisas e sem Ele nada se fez. Ele é o autor da vida. O fato dele ter se humilhado e se tornado um homem para morrer pelos nossos pecados não faz de Jesus um fraquinho, mas alguém que se humilhou para nos resgatar. Hebreus capítulo 1 diz que ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e Ele é o sustentador da criação. Ele não é qualquer coisinha. Ele se humilhou no tempo e no espaço, mas Ele não é qualquer coisinha. Ele é o autor da vida. É através de Jesus que as fiéis bênçãos prometidas a Davi
seriam recebidas por Davi, pelos judeus e pelos todos os povos da terra. Verso 10: porque tu não me abandonarás no sepulcro, claro, porque o Messias viria, nem permitirá que o teu santo, o Messias, sofra decomposição. No Senhor eu tenho a vitória, porque o Senhor está enviando o poderoso Messias, o Salvador do mundo. No Senhor eu tenho perdão de pecados, eu tenho vida eterna, porque Ele virá, Ele morrerá, mas Ele ressuscitará antes que o seu corpo seja decomposto. É no Senhor, através de Jesus, verso 11, que o Senhor me faz conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É por causa de Jesus. Quem ele profetizou aqui sobre a ressurreição, antes que o corpo fosse decomposto, que ele profetizou no verso 22, sobre a zombaria da cruz, ele morrendo pelos nossos pecados, quando ele gritou, meu Pai, por que me desamparaste? Que ele profetizou sobre Jesus exaltado à direita de Deus, verso Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Que ele profetizou que ele é o eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 110. Que Davi profetizou inúmeras vezes que ele é um rei eterno de um reino eterno, e que subjugará todos os reinos desta terra, e trará o reino de Deus à sua plenitude. Davi conhecia Jesus e a palavra de Deus. Por isso ele confiava no Senhor e andava com o Senhor. 1000 anos se passaram, Jesus nasceu. Alguns domingos atrás eu falei da ressurreição de Jesus nos mínimos detalhes, eu não posso repetir aqui. Eu falei o quanto que o corpo dele varou os lençóis e as pedras, e os anjos desceram, como que ele apareceu para as mulheres, depois para os apóstolos, como que logo no primeiro dia teve uma longa aula, mostrando nas Escrituras que ele tinha que padecer e ressuscitar, que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eu falei como que no primeiro dia ele falou dos sinais, dos milagres, e a presença dele os acompanharia. Eu falei como que no primeiro dia foi marcado o encontro na Galileia, como na Galileia fez a revisão da matéria toda, como consta em Mateus 28, eu falei de uma terceira aparição bem contundente, que é a última, no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, quando ele subiu aos céus. Eu falei o quanto que os apóstolos, depois de vê-lo inúmeras vezes, não só nessas 3 vezes bem contundentes, inúmeras vezes naqueles 40 dias, como eles estavam convencidos que ele estava vivo e ressuscitou, como finalmente creram nele, como finalmente entenderam, como finalmente esperaram o derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, porque o vivo Jesus venceu e nos purifica de todo pecado e nos dá a vida eterna. O vivo Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai derramar o Espírito sobre a igreja, que é a mesma coisa que dizer que a igreja seria batizada no Espírito Santo. E Pedro levanta ali em Atos 2 e prega com autoridade. O que vocês estão vendo é a promessa feita a Deus, por Deus, através do profeta Joel. O Espírito Santo está sendo derramado, porque Jesus, varão aprovado por Deus, por milagres, foi entregue por vocês às autoridades, ele foi morto, crucificado, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo. Atos capítulo 2, verso 24. Pedro, Atos 2, 24, acompanha aí comigo. Pedro vinha pregando, esse derramar do Espírito é porque o vivo Jesus clamou ao Pai, e ele está derramando o Espírito Santo. Atos 2, 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 25, Pedro passa a citar o Salmo 16, ele está citando a tradução para o grego chamado Septuaginta, é parecido, mas não muito igual, não exatamente igual, porque ele não está citando o hebraico, ele está citando a Septuaginta, mas mesmo assim está claro o suficiente. Atos 2, 25, a respeito dele disse Davi,
Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Verso 26. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, será tranquilamente colocado no sepulcro, mas ali Deus não me abandona, ali eu estou com esperança, porque o Messias virá e nele eu tenho vida eterna. Verso 27, porque tu não me abandonarás, tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi não falava de si mesmo. Verso 29, meus irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ou seja, Davi estava profetizando, ele de fato morreu, o seu corpo decompôs, mas o corpo de Jesus não. Em torno de 36 horas ele ressuscitou. Verso 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Verso 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, da ressurreição do Messias, da ressurreição do filho de Davi. Verso 31, não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Verso 32, Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Verso 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus está vivo, está batizando a igreja no Espírito Santo. Foi isso que Pedro pregou. E era isso que Davi sabia 1000 anos antes. 1000 anos antes, diante de ameaças de morte, de batalhas e de traições, de filho assassino e de rei Saul, e lá no futuro, na sua velhice, ele morreria, mas ele podia dizer: ele é o meu protetor, ele é o meu refúgio, ele é a minha porção, ele é o meu cálice de acolhimento, é ele que me ensina e me aconselha na madrugada, com ele ao meu lado não serei abalado. Quando o meu corpo for colocar no sepulcro, ele não vai me abandonar ali, porque o filho dele vai se tornar homem, vai vencer a morte. Em torno de 36 horas Jesus ressuscitou, e é nele que eu tenho as fiéis bênçãos prometidas a Davi. É o perdão de pecados, é a redenção, é a vida eterna, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é o livramento do Senhor nas situações de aflições e tribulações. Se nós andarmos com Deus nessa qualidade, nessa profundidade, nós não precisaremos cometer suicídio, nós não precisaremos destruir nossas vidas, porque nos desesperamos ao ponto de cometer suicídio. Mas tem havido também muita negligência em conhecer a Deus profundamente. Tem havido também muita negligência em conhecer as Escrituras. Tem havido também 4, 5 dias sem parar assistindo seriado, que não vai encher a pessoa do Espírito Santo, seriado melancólico que induz ao suicídio. Tem havido também muita participação na roda dos escarnecedores, naquilo que não edifica, ouvindo as piadas sujas, com os palavrões sujos, com tudo muito sujo, e que o Espírito Santo não participa. Davi, se você puder voltar lá no Salmo 16, Davi selecionava as amizades. Davi, ele selecionava o que ele ia crer. Salmo 16, verso 3: quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. O prazer de Davi estava nos santos, andar com os santos, estava em Deus. Eu posso te falar que Davi não gastaria 4 dias com Netflix assistindo o seriado que induz ao suicídio. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele ia pegar a harpa e louvar a Deus. Eu tenho certeza que ele ia meditar na palavra do Senhor o máximo que desse. E quando não dava, ele estava cheio de Deus, ele ia para a batalha, ele ganhava a batalha.
todos os planos dos inimigos de Davi falharam. Até quando Absalão quis matá-lo, falhou. Davi só perdeu para ele mesmo, quando ele adulterou e quando ele levantou o censo para se orgulhar no seu poderoso exército. Davi perdeu para ele mesmo, ele não perdeu para mais ninguém. E quando ele caiu e foi horroroso, Davi arrependeu-se dos seus pecados. Davi, eu não queria nem falar o nome de falsos deuses. Verso 4 no Salmo 16: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e meus lábios nem mencionarão seus nomes. É impressionante, mas eu não consegui lembrar de um salmo que Davi mencionou Astarote, que Davi mencionou Moloque ou Baal. Parece que ele não queria nem saber. O negócio dele é o Senhor. Ele é o meu cálice, meu protetor, meu refúgio. Com ele ao meu lado, não serei abalado. Quando eu for sepultado, ali ele não me abandonará. Através do Messias prometido, eu vou conhecer a vereda da vida, e na presença de Deus tem alegria. Esse era um homem que andou com Deus e o conheceu com grande profundidade. A pregação dos apóstolos no livro de Atos, Atos 3, capítulo 3, vai abrindo a sua Bíblia, esse Jesus está vivo. As fiéis bênçãos prometidas a Davi estão agora à disposição da humanidade, mas elas estão à disposição através do Messias que já veio. Ele venceu a morte, o corpo dele não teve tempo de decompor, ele ressuscitou, ele está vivo. É ele que está batizando a igreja com o Espírito Santo. Em Atos 3 é ele que curou esse paralítico ali. É ele que foi fé no nome dele que esse paralítico está andando aqui, paralítico de nascença. Ele era conhecido, ele vivia esmolando, pedindo esmola ali no templo, e quando ele foi curado milagrosamente, todo mundo juntou, todo mundo falou, e Pedro pregou: Jesus está vivo, ele venceu, como o rei Davi profetizou, como a palavra profetizou. Ele está vivo, ele está operando. Vocês o mataram, o crucificaram, mas ele está vivo. Mas fique sabendo que as fiéis bênçãos prometidas a Davi começam em Jerusalém, mas são para todos os povos da terra. Começa em Jerusalém até por lógica, não é? Deus disse que o Messias seria da tribo de Judá, da família de Davi, nascido em Belém da Judéia. Ele não ia nascer no Japão, ele não ia ser Tupi-Guarani. Então seria de Jerusalém para todos os povos da terra. Atos 3, verso 25: vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, muitas bênçãos recebemos através dos descendentes de Abraão, mas especificamente através do descendente Messias que temos a salvação. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Primeiramente em Jerusalém, porque Jesus era judeu, Jesus não era japonês, Jesus não era tupi-guarani, ele era judeu da descendência de Davi, nascido na tribo de Judá. Primeiramente para vocês, o Espírito Santo está sendo derramado aqui porque ele é judeu, ele é o Messias de Israel, mas vai para todos os povos da terra. O Evangelho vai para todos os povos da terra, porque Deus prometeu abençoar em Jesus todos os povos da terra. Em Jesus, eu, você, o mundo inteiro pode receber as fiéis bênçãos prometidas a Davi. Davi sabia tanto dessas fiéis bênçãos que ele dizia: eu não serei abalado. Olha que o homem tinha pressão, hein? Eu não serei abalado, nem quando eu morrer. Ele dizia o impossível para a cultura brasileira: meu coração se alegra, meu espírito exulta, porque quando eu for sepultado, ele não vai me deixar no sepulcro. Gente, brasileiro não fala isso.
O brasileiro fala, sepulcro não, eu vou ser arrebatado, eu vou ser arrebatado. Olha, sepulcro é uma possibilidade. E como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu espero que chegue nessa profundidade. Com Deus ao meu lado não serei abalado. Quando colocarem o meu corpo no sepulcro, e o meu possivelmente vai aqui para o cemitério de Araçariguama, quando colocarem o meu corpo no sepulcro, pode chorar porque eu acho que você gosta de mim. Mas em algum momento você fala assim, mas o pastor Silas, ele sabia que em Cristo Jesus tinha perdão de pecados e vida eterna. Ele sabia que no Senhor, Ele me faria conhecer em Cristo Jesus a vereda da vida. E na presença de Deus tem alegria e tem prazer. Pode chorar, porque eu acho que vocês gostam de mim. Para vocês não chorar também, eu volto aqui e falo, gente, mas peraí, não vai avacalhar meu funeral não. Mas a hora que eu morrer, chora. Mas lembra do Salmo 16, e lembra de Davi, lembra do Senhor, lembra da vitória do Senhor. E o Senhor disse, ensinou por Davi, por Pedro e também por Paulo. Deus disse, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Foram para Cesareia Marítima, pegaram o barco, pararam em Chipre, foram parar na Antioquia da Pisídia, antes de chegar entre os Gálatas. Essa não é a Antioquia da Síria, é outra Antioquia. Lá ele pregou sobre Jesus. Jesus é o Cristo. A pregação de Paulo é, olha, está nas Escrituras, o Cristo ia padecer. Salmo 22, Isaías 53 e muitas outras passagens. Está nas Escrituras, ele ia ressuscitar. E o Cristo é Jesus, ele está vivo. Ele está batizando a igreja com o Espírito Santo, ele continua fazendo milagres. Ele acompanha a igreja, ele disse, meu nome expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Esse vivo Jesus está vivo e eu vim anunciá-lo. Converteu uma turma e no sábado seguinte ele precisou sair daquele lugar. Atos 13, 34. Pregando sobre Jesus em Antioquia da Pisídia na sinagoga. Atos 13, 34, anunciando quem ele era, porque ele morreu, mas ele estava vivo, e ele estava pregando um sermão bíblico maravilhoso. Eu imagino que Paulo era muito ungido e muitos milagres. Eu tenho uma inveja dessa turma do primeiro século. Atos 13, verso 34. O fato é que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Paulo disse em Antioquia da Síria: todas as bênçãos que Deus tem para nós é através do Messias, da descendência de Davi. O perdão de pecados é através dele, a vida eterna é através dele, o revestimento de poder no Espírito Santo é através dele, a proteção de Deus é através dele, Deus como nosso refúgio é através dele, Deus como a nossa porção é através dele, Deus como nosso cálice de acolhimento é através dele. Com esse protetor que eu não serei abalado é através dele. Quando me colocarem no sepulcro, ali ele não me abandona, é porque em Jesus tem perdão de pecados e vida eterna. As fiéis bênçãos prometidas a Davi é através de Jesus. Deus o ressuscitou e nós recebemos as fiéis bênçãos prometidas a Davi através de Jesus. Até Davi recebia essas bênçãos através de Jesus. Quando ele disse, quando colocar o meu corpo no sepulcro, ele não me abandonará. Em seguida ele falou, porque o santo dele, o Messias, não terá tempo do corpo decompor, ele ressuscitará, e nele eu conhecerei a vereda da vida. Verso 35, Atos 13, acompanha aí. Atos 13, 35. Assim ele diz noutra passagem, agora citando o Salmo 16. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Verso 37, falando de Jesus: mas aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, não sofreu decomposição.
Verso 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não salva ninguém, ela só fala que eu sou pecador. A lei de Moisés fala, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura. Às vezes eu não faço imagem nenhuma, mas no meu coração eu tenho ídolos que tomam o lugar de Deus. A lei de Moisés diz, não adulterarás, não cobiçarás, não jurarás falsamente, e nós cometemos todos os pecados que a lei de Moisés diz para não cometer. Se nós não fazemos na prática, fazemos em pensamento, com a impureza da nossa mente. A lei de Moisés não salva ninguém. Mas verso 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam, mediante Jesus, que não ficou na sepultura, mediante Jesus, cujo corpo não se decompôs, ele ressuscitou antes dessa decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes proclamado o perdão de pecados. Mediante Jesus, as fiéis bênçãos prometidas a Davi se cumpram. Recebam Jesus. E ali em Antioquia da Pisídia converteu um monte de gente, mas sempre aparecia os opositores. No sábado seguinte, eles tiveram que sair de Antioquia na Pisídia. Atos 13, verso 46. No sábado seguinte, tiveram que rumar para os Gálatas. Atos 13, verso 46. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, primeiro aos judeus, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, eles não moravam no Japão, eles moravam lá em Israel. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios, para os não-judeus. Verso 47. Pois assim o Senhor nos ordenou, falando do Messias, Isaías 49, verso 6, eu fiz de você, do Messias, luz para as nações, luz das etnias da terra, luz para os gentios, para que você leve a salvação, a sua salvação, a salvação do Messias, até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Paulo disse ali, olha, vocês não querem Jesus, ele não veio só para vocês, não, ele veio para o mundo todo. As fiéis bênçãos prometidas a Davi, através de Jesus, é para todas as famílias da terra, para todos os povos da terra, só que ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser recebido como Senhor e Salvador, com arrependimento de pecado. Em que em seu nome se pregasse arrependimento de pecado, arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Lá um dia na minha vida eu fui evangelizado. Eu era jovenzinho, e com 12 anos eu fiz a minha primeira oração, e uma oração meio doidinha, mas eu estou contando a história como aconteceu, eu não estou falando o que é o ideal, eu estou falando o que eu vivi. Com 12 anos eu falei para Deus, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, tenho a mínima ideia. Vi dizer que o Senhor é poderoso, o Senhor sabe tudo, eu estou contando que o Senhor vai me ajudar a achar o caminho. E eu falei para Deus, mas se o Senhor não me ajudar, não tem problema nenhum. Quando chegar lá no juízo, se for me jogar naquele inferno, o Senhor é poderoso, vai me amarrar ali e não vou poder falar nada. Mas o Senhor e eu saberemos no coração de que o Senhor foi injusto, o Senhor não ouviu minha oração. Foi assim que eu orei com 12 anos. A partir dessa oração, eu tive várias oportunidades de receber Jesus, nenhuma vez recebi. Com 14 anos, não vou entrar nos 1000 detalhes, durante 6 horas o Senhor me rodeou,
Depois das primeiras 3 horas eu sabia que era Deus, foi tudo em pensamento, um diálogo longo com Deus, que eu não queria receber Jesus, até a hora que eu falei, não dá mais, vou receber Jesus. Entrou uma alegria no meu coração, eu nem tinha recebido, só tinha concluído comigo mesmo, não dá mais, eu vou receber Jesus. Entrou uma alegria no meu coração. Aí eu falei para Deus, eu vou receber Jesus. Aquela alegria aumentou. Vou receber a hora que eu sair desse ônibus, porque estava assim de gente. Eu quero orar com voz alta. Quando eu saí do ônibus, eu já saí recebendo Jesus. Morreu por mim naquela cruz. Nele eu tenho perdão de pecados e vida eterna. Eu quero Jesus como o Senhor, meu Salvador. Aquelas 2 medidas de alegria transbordaram de maneira tão grande, de maneira tão sobrenatural, que eu saí das trevas para a luz. Eu sei o dia, eu sei a hora que Jesus entrou na minha vida e no meu coração. Em Jesus eu tenho as fiéis bênçãos prometidas a Davi. Em Jesus eu tenho perdão de pecados. Em Jesus eu tenho vida eterna. Quando eu colocar meu corpo lá no sepulcro, ali Ele não me abandonará, porque Ele está comigo. Em Jesus Ele me revela o caminho da vida, a vereda da vida. Na presença de Deus tem alegria, na presença de Deus tem prazer. Com Ele ao meu lado não serei abalado. Um desses dias eu fiz uma cirurgia, o negócio é meio constrangedor, né? Você bota aquele aventalzinho em você está pelado debaixo daquele aventalzinho, e assim você vai para o centro cirúrgico. Um monte de enfermeira vai levantar aquele aventalzinho, o negócio é constrangedor. E eu estava ali em oração, e o doutor Meirelles falou assim, o doutor Meirelles disse assim para mim, me deu a pressão, falou, mas você está tranquilo, nunca vi todo mundo aqui. Falei, doutor, é o seguinte, com Jesus aqui está tudo bem, o senhor é o melhor especialista que eu conheço, que a gente conhece, então está bem. Ele é judeu, doutor Meirelles, com Jesus vivo aqui nesse centro aqui, eu estou bem. Depois eles vão conversando para te enrolar, dão aquele remédio lá que você vai apagar, né? Eles ficam conversando com você para perceber a hora que você apagou, né? Esse que é o negócio, né? E assim, com o Senhor a gente pode ter descanso. Eu não quero julgar ninguém, não estou falando mal dos irmãos que cometeram suicídio, esse não é o propósito. O propósito é incentivá-lo a conhecer Deus de maneira mais profunda. O propósito não é porque você conheceu a Deus, você não procurará profissionais, não é esse o propósito. Os missionários da Missão Antioquia que vivem debaixo de estresse nos campos missionários conversam regularmente com psicólogas, esse não é o propósito. Os alunos do Vale da Bênção conversam com psicólogas, esse não é o propósito, que não é para procurar profissionais. Em questão de depressão, vai no médico, faz o tratamento, toma remédio. Esse não é o propósito, que não precisa ir no médico, não precisa ir nos profissionais. Mas doença é doença e pecado é pecado. Doença o médico vai ajudar, pecado é o sangue de Jesus. As fiéis bênçãos prometidas a Davi é em Jesus. Perdão de pecados é com Jesus. Vida eterna é com Jesus. Ser revestido de poder é com Jesus, que não batiza com água, mas com o Espírito Santo. Andar com Deus ao ponto dele ensinar e aconselhar na madrugada é intimidade com Deus, quando através do Espírito Santo ele nos ensina. O que Jesus, o Espírito Santo fazem, os profissionais não substituem. E olha que a gente usa profissional a dizer chega na Missão Antioquia e nessa igreja e nos projetos sociais. Nós recomendamos os profissionais, nós temos os profissionais, nós recomendamos ir no psiquiatra e tomar o remédio contra a depressão. Nós não temos problema nenhum com isso, mas tem coisa que é Jesus que vai fazer. Hoje de manhã uma irmã me procurou, 16 anos tomando um antidepressivo. Cada vez que eu tentava sair, ela dizia, é impossível não ter efeitos colaterais. Eu tinha efeitos colaterais, daqui a pouco piorava muito, voltava para o antidepressivo, 16 anos.
um dia Jesus me curou. E eu não tive nem efeito colateral de ter parado de tomar 16 anos antidepressivos. Um dia o vivo Jesus me tocou, e um dia Ele me curou. O que eu gostaria de fazer, terminando esse culto, é orar para a gente ser agraciado por Deus, encomendado à graça de Deus, para conhecermos Deus como o rei Davi. Diante das pressões, que geralmente são menores que as de Davi, mas suficientemente grandes para nós, que diante das pressões, a gente tem uma intimidade com Deus tão grande, que quem sabe não seremos abalados, quem sabe naquela noite que você não consegue dormir, em algum momento na intimidade com Deus, você pode dizer: Ele me ensinou, Ele me aconselhou. Quem sabe diante das más notícias, ali Ele não me abandonará, Ele que me ensina o caminho da vida, na presença dEle tem prazer. A palavra do Senhor diz que esse rei Davi tinha um coração segundo Deus, e Deus o amava muito. Jesus teve inúmeros descendentes, mas o Senhor gostava de dizer pelas profecias que o Messias seria filho de Davi. Não seria errado dizer que ele era filho de Ezequias, que ele era filho de Josafá, que ele é filho de Josias, mas Deus preferia dizer: ele é filho de Davi, porque Davi aprendeu a se deleitar em Deus, e aquilo que é vida devocional, que é vida abundante da presença de Deus. A gente não pode viver longe de Deus, querendo achar que a coisa ruim não vai pegar. A coisa ruim pega, mas na presença de Deus tem livramento, tem cura, tem ministração, tem convicções profundas de que eu não estou abandonado, o Senhor está comigo. Eu estou falando agora de dimensão espiritual, não estou falando da dimensão profissional, eu estou falando da dimensão espiritual do próprio Deus, da própria presença de Deus, do próprio Espírito Santo, do próprio revestimento de poder do Espírito Santo, da própria transformação do Senhor, da própria invasão de Deus na história, com os seus sinais, os seus milagres. Eu estou falando do que os apóstolos pregaram, do que Davi profetizou. Jesus ressuscitou, seu corpo não foi decomposto. As fiéis bênçãos prometidas a Davi, é nele, através dele, e a gente tem que falar: eu quero. Em algum momento a gente tem que arrepender dos pecados. Só Jesus perdoa pecado, não é profissional. Algum momento eu tenho que arrepender dos 5 dias no Netflix assistindo o seriado que me mandou me matar. Em algum momento eu tenho que falar: mas isso não está bom, o Espírito Santo não está disso. Em algum momento eu tenho que falar como Davi: meu prazer estão nos fiéis. Sacrifício de falsos ídolos, da onde vem opressão maligna, não tem nada a ver com a minha vida. Falar o nome de falsos deuses, eu não quero nem falar. O meu negócio é Deus, a minha porção, o meu cálice de acolhimento, o meu protetor, o meu refúgio, o meu negócio é o Senhor. E aí a Bíblia diz que ele é um homem que andou segundo o coração de Deus, porque ele tinha o coração em Deus, plenitude de coração em Deus. Não tinha perfeição na terra, ele tinha plenitude de coração em Deus. Eu quero orar para que o nosso coração tenha plenitude em Deus, estejamos com Deus, porque só Deus pode nos dar em Jesus as fiéis bênçãos prometidas a Davi. As fiéis bênçãos prometidas a Davi foram também prometidas a Abraão, para todos os povos da terra. Foram prometidas aos povos da terra pelos profetas de Israel. Nós só recebemos em Jesus. Vamos orar, gente? Vocês entenderam a proposta? A proposta é: vamos encomendar o nosso coração à graça de Deus, para que o nosso coração tenha plenitude em Deus, porque tudo que Deus vai nos dar será através de Jesus,
como prometido aos patriarcas, a Israel, aos povos de Israel, através dos profetas, e prometido ao rei Davi. O rei Davi recebeu essas bênçãos antes de Jesus nascer. Ele sabia que ele tinha eternidade em Deus por causa de Jesus, que viria, morreria pelos pecados dele e ressuscitaria no terceiro dia. Vamos orar? Vocês estão animadinhos? Vamos orar a meia voz? Vamos orar todo mundo aqui na frente? Vamos orar. Lembra que Davi não tinha relacionamento. O Salmo de Davi, ele estava falando com Deus. Davi não estava dando aula na sinagoga, Davi não era rabino, Davi não dava aula. Davi orava, Davi escrevia para Deus, Davi falava com Deus. Ao Senhor declaro, Ele é o meu bem maior. Davi falava com Deus, Davi orava, Davi conversava com Deus, Deus ensinava Davi, aconselhava na escura noite. Ele me aconselha, com Ele à minha direita não serei abalado. Era relacionamento tão forte, tão profundo, que ele ficava forte, porque o Espírito Santo estava nele. Davi não falava dando aula. Eu talvez dei aula aqui de Salmo 16, mas Salmo 16 não era aula. Salmo 16 era oração, Salmo 16 era louvor, Salmo 16 era intimidade com Deus. Nós transformamos a fé cristã em dar aula, da palestra. Não é palestra, não é aula, é relacionamento com Deus. Vamos orar? Animadinho? A meia voz? Entendeu a proposta? Fecha os olhos, começa a orar. Não ora assim muito baixinho, não, ora meia voz. Você entendeu a promessa, entendeu a proposta, coloca a sua vida diante do Senhor. Não tem problema confessar pecado. O profissional não resolve o problema de pecado. É o sangue de Jesus que resolve o problema de pecado. Peça perdão dos pecados, arrependa-se. Profissional não perdoa pecados. Nós cremos nos profissionais, nós usamos os profissionais, nós temos profissionais, mas é só Jesus que perdoa pecados. É o vivo Jesus que cura, é o vivo Jesus que batiza com o Espírito Santo. Plenitude de Deus é em Jesus. Fiéis bênçãos prometidas a Davi é em Jesus. Novidade de vida é em Jesus. Plenitude no Senhor é Jesus. Coração pleno em Deus tem a ver com Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas na Trindade, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Ele é poderoso. Ele se humilhou no tempo e no espaço, mas Ele não é um mero homem de Nazaré. Ele é o eterno Filho de Deus encarnado. Ressuscitou, está à direita de Deus Pai, na Trindade, acima de todas as coisas. O autor da vida é Ele que ressuscitará todos os mortos. Jesus ressuscitará todos os mortos, primeiro os salvos, depois os não salvos, para a perdição eterna. Jesus disse que chegará a hora que os mortos ouvirão a voz dele, ressuscitarão, sairão do túmulo com o Senhor ao meu lado. Não serei abalado, mesmo que eu esteja no sepulcro, Ele não me abandonará. Ele me ensina o caminho da vida em Cristo Jesus. Na presença de Deus tem prazer, na presença de Deus tem alegria. O meu coração exulta, meu coração alegra, porque Jesus vencerá a morte, assim dizia Davi, e nele eu tenho perdão, nele eu tenho a vida eterna. Recebe do Senhor plenitude em Deus, recebe do Senhor plenitude em Deus, sem constrangimento nenhum. Está com depressão, vai no médico, toma remédio. Precisa de profissional, procura. Precisa de conselheiro, procura. Mas não deixe Jesus, não fique sem Jesus fazer o que só Ele pode fazer. Só Ele pode dar perdão de pecados, só Ele pode dar vida eterna, só Ele pode dar plenitude de vida, só Ele pode dar convicção profunda
que diante das pressões, por causa do Espírito Santo, você falará: não serei abalado, não serei abalado. Ele é o meu bem maior, ainda que você tenha muito dinheiro. Ele é a minha porção, Ele é o cálice de acolhimento, Ele é o cálice de bênção. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, no relacionamento de Deus. Não fique constrangido. Você pode pedir libertação de vícios, vícios químicos, vícios de comportamento, vícios de pensamento escravizador. Você pode pedir libertação, vício de hábitos. Nós não somos contra a televisão, nós não somos legalistas, mas cuidado com assistir um seriado inteiro, que no fim do seriado ele te convida para cometer suicídio. Não é esse o convite de Jesus. Jesus não convida para suicídio. Jesus convida para a plenitude de vida. Jesus convida para a vida abundante. Jesus convida para a plenitude de vida. Jesus convida para a vida eterna. Jesus convida para você ser usado para a glória de Deus. Jesus convida para você ser pescador de homens e de mulheres. Jesus convida para você ser árvore frutífera, não árvore seca. Cuidado com as vozes da televisão, com as vozes dos filmes, com as vozes da internet. Tenta discernir, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Cuidado com as vozes da roda de escarnecedores. Cuidado com as vozes que não são vozes do Espírito Santo. Jesus convida para a vida. As fiéis bênçãos prometidas a Davi são recebidas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus. Receba coração pleno em Deus. Receba plenitude do Espírito Santo. Receba cura física, cura emocional. Receba em Cristo Jesus. Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele continua fazendo milagres, Ele continua edificando a igreja, Ele continua pondo fogo do Espírito Santo na igreja, Ele continua avivando a palavra, Ele continua avivando as Escrituras, Ele continua dando ordem aos anjos dEle. Feche o seu coração para o mal, feche o seu coração para aquilo que não edifica, feche o seu coração para as calúnias, feche o seu coração para as críticas não edificadoras, feche o seu coração para o que não presta, abre o seu coração para Deus, para a Bíblia, para o Espírito Santo. Fala para Deus: em Jesus eu recebo as fiéis bênçãos prometidas a Davi. Aleluia, eu recebo. Pai amado, eu coloco o teu povo, a tua igreja na presença do Senhor. Natal vem aí, Ano Novo vem aí, são datas melancólicas. O vovô já faleceu, o pai já faleceu, datas melancólicas, mas em Jesus tem alegria, em Jesus o nosso coração exalta. Natal, Jesus nasceu para as fiéis bênçãos prometidas a Davi fossem realidade na minha vida. Natal é Jesus com as suas bênçãos. Natal é Jesus. Natal é Jesus com as suas bênçãos para todos os povos da terra. Alegra o coração do teu povo. Tira a tristeza do Natal. Tira a tristeza de um ano que passou e teve essa luta, aquela luta. Tira essa tristeza. Nosso coração tem que exultar, tem que alegrar, porque em Jesus recebemos as fiéis bênçãos prometidas a Davi. Nós recebemos. O Senhor é a nossa porção, o nosso cálice de acolhimento. Edifica a nossa vida, edifica o nosso espírito. Segunda-feira é horrível, segunda-feira é horrível, não dá vontade de levantar da cama, mas nós vamos levantar com alegria, por causa do Espírito Santo.
Nós vamos sentir a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Pai amado, toca agora em nome de Jesus. Repreendemos enfermidade física na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos depressão, tristeza, senso de abandono, solidão. Repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos as mentiras do diabo, Senhor. Chega de mentira do diabo na nossa cabeça. Chega de mentira daqueles que não têm plenitude do Espírito Santo, nos perturbando com as suas palavras. Nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Separamos a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. Oh Pai amado, separamos nossa mente e coração para o Senhor. Separamos a nossa casa, separamos a nossa família, separamos os nossos filhos, separamos essa igreja, separamos os ministérios do Vale da Bênção. Nós separamos o teu povo para a glória do nome de Jesus. Recebemos uma semana abençoada. Nós ouviremos os testemunhos. Essa semana foi diferente. Meu coração foi diferente. Na minha casa foi diferente. Na minha vida foi diferente. Eu recebi um toque do vivo Jesus. Eu recebi um toque dele. Eu recebi um toque do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Pai amado, a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós queremos fazer diferença na nossa região. Nós queremos fazer diferença. Infelizmente, Pai amado, tem escândalos, haverá escândalos, mas nós queremos fazer diferença. Guarda a nossa mente, guarda o nosso corpo, guarda os nossos passos. Queremos ser santos diante do Senhor. Queremos ser santos para a glória do nome do Senhor. Separa esse povo, usa esse povo, humilha as trevas, humilha as trevas. Oh, eles pensam que não serão usados, que não podem ser muito usados. Não é assim. A voz do Senhor é outra. A voz do Senhor é que eles podem ser cheios, eles podem ser vida abundante, eles podem dar frutos, eles podem ter força, eles podem ter ânimo, porque não depende de nós, depende das fiéis bênçãos prometidas a Davi em Cristo Jesus. Nós recebemos essa bênção, nós recebemos essa renovação, nós saímos dessa igreja debaixo da bênção do Senhor, para a glória do Senhor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Sempre bendirei ao Senhor. Adore a Ele, diga: eu confio em Ti, confiarei todo o tempo em Ti. Aleluia. Adore a Ele, diga: pois Tu me libertaste do medo. É Ele quem firma os nossos pés. Aleluia. Firmou sobre a rocha os meus pés. Nós confiamos nele e não nos abalamos. Aleluia. Não me abalarei. Eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Aleluia. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus, não há outro igual a Ele, digno de ser louvado e adorado. Ele é a nossa porção, a nossa herança, o nosso bem maior. Tu és Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia. Quero ao Teu lado sempre estar, pois perto de Ti nós não nos abalamos. Aleluia. Não me abalarei, eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Oh, aleluia. Diga mais uma vez: eu não me abalarei, não me abalarei. Aleluia. Eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro. Sim, sim, Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para nós. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Cumprimenta os irmãos, não sai correndo.